Boa tarde, pessoal. Essa é a nossa primeira aula, dando continuidade ao nosso curso, disciplina Estrutura e Dinâmica Social. Já fizemos algumas aulas presenciais e estávamos trabalhando com Durkheim, né? Entendemos aí a metodologia durkheimiana, fato social, as características do fato social, e brevemente tratamos sobre uma das obras dele, que foi o suicídio, né? Que é visto como um fato social. E Durkheim é considerado aí o pai do positivismo científico nas ciências sociais, nas ciências humanas. Então, seguindo aqui, Weber é o nosso terceiro bloco dentro do nosso programa de aulas. Weber, vamos trabalhar em Weber 3 questões centrais. Na aula de hoje, né, já adiantando, serão 3 videoaulas. Inicialmente eu estava prevendo 2, mas serão 3 videoaulas. Então eu mando para vocês hoje essa primeira aula. Na semana que vem, até terça-feira, a segunda videoaula, que será sobre a tipologia da dominação política, a burocracia. São os 3 tipos puros de dominação legítima. Na segunda aula, e na terceira aula, a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, uma obra clássica de Weber, e que eu selecionei o 5º capítulo para vocês. É claro que vai ser um resumo da obra toda, mas especialmente para se entender o que Weber quer explicar da relação entre religião e economia e desenvolvimento econômico, o Espírito do Capitalismo, o 5º capítulo dessa obra. Para a aula de hoje, o capítulo 3 deste livro aqui, um toque de clássicos, como eu já venho indicando para vocês. Ele faz um apanhado, um resumo muito interessante de Durkheim, Weber, Marx, entre outros. Então vale a pena. E para a aula de hoje, a base está aqui, além do primeiro capítulo de Economia e Sociedade, né? Boa parte do primeiro capítulo. Para a próxima aula, o terceiro capítulo, parte do terceiro capítulo, vai tratar do tipo de dominação pura. Então, vale a pena também o terceiro capítulo para a próxima aula, que eu selecionei para vocês, mandei um texto já, né? Um texto mais específico dos tipos de dominação, mas o terceiro está aqui no terceiro capítulo dessa obra. Então, vamos lá. Para começar a falar de Weber, vamos contextualizar e falar um pouquinho do autor. Weber, alemão, né, nascido em 1864, faleceu logo após o final da Primeira Guerra Mundial, 1920, então ele vive ali o último quarto do século XIX e boa parte do primeiro quarto do século XX, de uma família de classe média, economista e jurista, e considerado um dos pais da sociologia, assim como Durkheim e Marx. Vamos ver as diferenças de Weber para Durkheim, principalmente, né? Porque um dos interlocutores, e Weber é um dos grandes críticos de Durkheim, da obra durkheimiana e do positivismo científico nas ciências humanas. Bom, também foi professor universitário e um dos primeiros sociólogos profissionais. As principais influências teóricas, os debatedores e contemporâneos de Weber foram nada mais nada menos que Nietzsche, Marx e o próprio Durkheim. Kant é um grande influenciador de Weber devido ao idealismo. Então aí já diferindo de Durkheim, o idealismo nas ciências humanas, nas ciências sociais. Então, Immanuel Kant é um dos influenciadores. Kant viveu entre 1724 e 1804, então não foram contemporâneos. Marx, aí acredito que não se conheceram, mas também é contemporâneo, 1818 e 1883. E Marx propôs-se a verificar a capacidade que teria o materialismo histórico de encontrar explicações adequadas à história social. Weber, e falaremos mais adiante, vai dizer que Marx cria um tipo ideal
que é o próprio capitalismo, o desenvolvimento do capitalismo, é um tipo ideal para se entender, né, o desenvolvimento econômico. E por meio de uma metodologia que é o materialismo histórico. O materialismo histórico parte aí do pressuposto, então Marx inaugura a escola, vai interpretar a história a partir do aspecto material. Então, a perspectiva está relacionada àquilo que o homem produz para garantir a sua subsistência, para garantir prazer, para garantir acumulação, lucro e por aí vai, né? E que vai inaugurar a escola do determinismo econômico. Mas isso a gente vai ver não na semana seguinte, vamos começar a ver a metodologia marxista na terceira semana desse nosso curso online. Então, Weber, né, busca entender Marx a partir daí também. Nietzsche, grande influenciador de Weber, porque Nietzsche trazia a ideia da vontade de poder expressa na luta entre valores antagônicos. É isso que tornaria a realidade social, política e econômica compreensível. A vontade de poder, valores antagônicos, interesses conflitantes, né, faria com que haveria uma possibilidade de se entender a realidade social, política e econômica. Lógico. Também objetos da sociologia. E Durkheim, claro que influenciou Weber, mas Weber critica bastante a metodologia positivista. Durkheim que viveu entre 1858 e 1917, né? Então viveram no mesmo período. Seguinte, qual é o contexto histórico, né, do período em que viveu Weber e quando as suas obras, principais obras e clássicos foram escritos, foram realizados? Bom, contexto da segunda metade do século XIX, contexto em que o Estado Nacional unificado, crise do absolutismo, o Estado absolutista que havia restaurado, ou a tentativa de restauração com o fim da Era Napoleônica, 1815, ele vai ainda existir na Europa até a Primavera dos Povos. Só fazendo um recorte rápido aqui, até a Primavera dos Povos, 1848, ainda assim há uma esperança para que o absolutismo florescesse, mas o absolutismo já não tem a mesma força dos séculos anteriores. E estados republicanos, estados democráticos, a democracia vai ganhando força na Europa. Então a crise do absolutismo, do Estado absolutista. Nesse momento, nesse período também, né, é o período da segunda Revolução Industrial, um momento em que, já mais para o final do século, haverá um novo imperialismo, né, o neocolonialismo, porque há um momento de estrangulamento, um momento de limitação do próprio desenvolvimento do capitalismo, e as grandes potências econômicas vão buscar novas fontes de mercado consumidor de matéria-prima na África e na Ásia. Itália e Alemanha chegam atrás nesse processo. Por quê? Se unificaram tardiamente. Unificação da Alemanha 1871, 72, com Otto von Bismarck, e unificação da Itália 1870. Essa é uma das causas que vai gerar conflitos ao final do século XIX, período do concerto europeu, período de relativa paz na Europa, século XIX, e é uma das causas que leva à Primeira Guerra. Uma das causas, não estou dizendo que é a principal. Bom, então, um contexto de desenvolvimento capitalista, segunda Revolução Industrial, motor elétrico, e um contexto em que o positivismo nas ciências humanas vem ganhando força. Então, Durkheim, na França, traz que as ciências humanas deveriam seguir os mesmos passos das ciências físicas e biológicas, trazendo uma universalidade às ciências humanas, buscando aí uma metodologia semelhante às ciências naturais. Claro, sabendo da peculiaridade do ser humano, da diferença do ser humano para os meios físicos, os outros animais e vegetais. Mas é nesse momento, é nesse contexto que emerge o idealismo weberiano, a lógica weberiana de se entender as ciências sociais, e vai ganhando força, porque Weber
Diferentemente de Durkheim, positivista, ele é idealista, influência lá de Kant também. Então, na visão positivista, a história é um processo universal. Weber, de forma diferente, enxerga a diversidade das formações sociais. Não se pode generalizar. Essa é a grande crítica ao positivismo, que parte das leis gerais para se entender o suicídio, por exemplo, para se entender o capitalismo, para se entender a burocracia, a política. Não, Weber diz que não é possível, porque é uma diversidade das formações sociais. As ciências sociais, elas têm que buscar entender a especificidade primeiro, e não generalizar, sair da generalização, da universalização, para encontrar a explicação individual. Não, é a individualidade, a especificidade que traz o objeto das ciências sociais, que é a grande sacada, o grande diferencial das ciências humanas. E a partir daí que a metodologia weberiana vai se desenvolver. Então as principais ideias de Weber estão aqui, né? Só introduzindo, entrando nessa nossa primeira parte, a nossa primeira aula. Então, introduções às ideias e a metodologia weberiana. Nosso objetivo aqui é entender o tipo ideal. O que vem a ser isso? Porque a gente entendendo o que é tipo ideal, ação social, relação social, a gente vai conseguir compreender a tipologia da dominação, entender também o espírito do capitalismo, que é um tipo ideal. Bom, então o foco de Weber é na ação individual e não na generalização, diferente de Durkheim. A ideologia é liberal, focada nos direitos individuais. Weber, então, é um liberal na política. Está preocupado em entender a ascensão do capitalismo. De que forma isso acontece? Quais as ações sociais que levam à ascensão do capitalismo? Porque as organizações são racionais e buscam lucro, buscam acumulação e por aí vai. Então aí tem influência de Marx também. Logicamente, Weber leu Marx e em alguns momentos ele vai debater com Marx. E Weber está preocupado em uma sociologia para além da economia, para além da explicação econômica, né? Também a explicação política, a relação política que há em todo esse processo. Método, tipo ideal, não é? As ciências sociais precisam criar uma metodologia para a sua própria especificidade. Mais uma vez, contraposição, uma visão diferente de Durkheim. Então, há uma especificidade das ciências sociais em relação às ciências naturais, em relação às ciências duras. Elas são diferentes. Logo, a ação social vai ser a chave, vai ser a base da metodologia weberiana. E toda ação social é dotada de sentido e significado. Seguindo. Então, a metodologia. Qual é o método? O método da compreensão social. Todo indivíduo que na obra de Weber, sobretudo Economia e Sociedade, vocês encontrarão como agente. Então, quando ele diz o agente social, agente é o indivíduo, é o ator social. Ele é guiado por motivações baseadas em valores. Então, a gente tem que partir desse pressuposto para entender Weber, metodologia weberiana. Então, o cientista social, o sociólogo, ele busca descobrir os possíveis significados da ação humana. A ação humana é uma ação social, presente na realidade que se pretende estudar. Por que tal pessoa faz aquilo? Por que o indivíduo faz aquilo outro? Por que um grupo de indivíduos toma determinada atitude? Então, o ator, o agente, age sempre em função de sua motivação, consciente em agir em relação a outros atores, no passado, presente e futuro. Essa relação social, a gente vai falar mais disso, mas eu já estou adiantando, ela pode ter a ver com uma ação do passado,
Então, uma ação de um agente no passado leva a ação de um outro agente no presente, ou pode ser uma ação esperando um resultado no futuro. Logo, para Weber, e aí a discussão é ótima, que até fizemos em sala, seria ótimo que estivéssemos em sala de aula, e por isso que eu falei para vocês estão ansiosos, né? Vocês estavam ansiosos, queriam saber, mas não é possível neutralidade científica. Weber também acredita nisso. A neutralidade científica não é possível para Weber, porque existe uma parcialidade na análise sociológica. Bom, pessoal, gravando o vídeo em casa tem dessas coisas. Filha, você precisa de alguma coisa? Bom, vamos lá. Então não há neutralidade científica na visão de Weber. Então, o sociólogo ele vai compreender, interpretar o sentido da relação social, essa conduta de um ou de mais indivíduos, por meio do quê? Dos seus valores. Né? Deixa eu voltar um aqui. Desculpa, gente, perdi um pouco o foco. Mas se todo ator tem consciência em agir em relação aos outros atores, o cientista social, ele não vai ser imparcial. Isso não significa que o cientista não vai buscar a verdade, que ele vai ser antiético, que ele vai mentir e tudo mais. Mas ele vai partir de uma base dos seus valores. Eu tenho, né, uma formação de vida, eu tenho um histórico de vida e por aí vai. Talvez um cientista social, um sociólogo, na Índia, vá partir de outra base para analisar o mesmo fenômeno. Por exemplo, o fenômeno da violência numa grande cidade. Da Índia, então ele vai partir dos valores que ele tem. Isso não significa que ele vai mentir ou vai criar situações. Bom, eu queria fazer esse parênteses, mas lembrando, pessoal, né, vocês podem me mandar as dúvidas via e-mail ou pelo Tidia. Está sendo aqui um processo, né, inicial para a gente aqui, está sendo uma experiência nova para mim, a minha primeira aula dessa maneira. Acredito que para muitos de vocês também é uma experiência nova. Então guardem aí, anotem, leiam os textos, porque a gente vai fazer, depois dessas 3 aulas de Weber, a gente faz um plantão de dúvidas só de Weber. Então, professor, aquilo ali eu não entendi direito, tal conceito eu não entendi direito. Ele está querendo dizer isso? Tá, vão anotando que a gente faz depois, tudo bem? Então, essa é a metodologia de Weber. Logo, o objeto da sociologia é a ação social. A ação social, ela, né, tem características cruciais. Ela exige motivação, sentido e valores. Então, qualquer ação ela tem motivação, ela é intencional. O que ele quer dizer com isso? Uma pessoa... vamos lá, né? Exemplo para vocês. Um rapaz que está paquerando uma moça. Intencionalmente ele vai trocar olhares com aquela moça ou vai dizer algumas coisas para aquela moça que ele não diria para uma outra moça ou para outras pessoas que ele não tem intenção de namorar ou sei lá. E se a moça não quiser, ela também vai responder de uma maneira que faça entender. Que faça o rapaz entender. Então é intencional. É diferente de uma reação, por exemplo, quando a gente leva um choque. Não é intencional. Então não é uma ação social. Ou você pôr a mão numa panela com água quente, você já tira a mão. Isso não é intencional. É diferente. Agora, a ação social é intencional. Eu uso um guarda-chuva por quê? Eu tenho intenção, tenho sentido e tenho valor. Para quê? Para evitar que eu me molhe, que eu preciso fazer tal coisa. Eu estudo sociologia para quê? Para passar na disciplina e tal coisa. Então, vamos lá. Uma citação aqui do próprio Weber. A ação humana é social na medida... Estou grifando aqui. A ação humana é social na medida em que, em uma função da significação subjetiva, olha só,
diferente de Durkheim, que acreditava que as ações eram objetivas. Não, para Weber é subjetiva. Que objetivo o que o indivíduo lhe atribui, tomando em consideração o comportamento dos outros, e é por ela afetada no seu curso. Então é sempre uma relação social, ação de um agente em relação a outro, ação de um grupo em relação a outro, ação de várias pessoas em relação a uma, ação de uma pessoa em relação a várias outras. Logo, o sociólogo vai tentar compreender e interpretar o sentido da relação social que se estabelece na conduta de um ou de mais indivíduos, e esse sentido é compartilhado. Logo, a sociedade é uma multiplicidade de interações sociais. Seguindo. Pessoal, a conduta humana, ela é intencional, significa que ela é racional, mas nem sempre, muitas vezes. A ação é intencional, mas não há uma racionalidade. Então ela é mais racional à medida que há uma relação de causa e efeito, são mais intelectualmente compreensíveis. Então, a conduta humana é mais racional quanto menor for a submissão do agente aos costumes e afetos. Ah, eu faço isso por quê? Porque há uma tradição na minha família. Então, é menos racional. Valores religiosos, fanatismo, afetos, loucura, paixão. Logo, há um menor grau de evidência para eu explicar aquela ação. Então, ações mais racionais, há uma relação de causa e efeito. Eu comprei um carro para quê? Né? É uma ação social. Comprar um carro. Para quê? Para viajar, para ir ao trabalho. Ou para dar uma volta aos sábados com esse carro. Ou para colocar um som e sair, né? Rebaixar o carro e sair com aquela boate itinerante, né? Com músicas sensacionais, normalmente. Né? E para que todo mundo veja que eu tenho um carro. Bom, são mais intelectualmente compreensíveis que ações menos racionais, mas que são ações sociais também. Por exemplo, uma pessoa que deixa, né, de doar sangue. Não, mas por que eu não dou sangue? Ah, porque a religião não permite. Ah, mas você não vai comer carne? Não vou comer carne. Prefere morrer de fome a comer carne porque a religião. Enfim. Então, ações menos racionais são mais difíceis de entender. Então, o sociólogo tem mais dificuldade em entender. Ações mais racionais são intelectualmente mais compreensíveis. É claro que dessa explicação inicial, né, aí a gente já vai entrar em tipo ideal, fica evidente a diferença entre Durkheim, positivismo, e Weber, idealismo. Né? E lembrando, né, o realismo, que influencia Durkheim, a objetividade, né, vê aí o ser humano como naturalmente ruim. Weber não, né? Ele é influenciado por Kant. O kantiano que vai trazer a ideia de que não necessariamente o homem nasce mal. Né? O homem não nasce mal, mas a sociedade pode torná-lo mal. Né? Dizer que o homem não nasce mal não significa dizer que o homem nasce anjo, tá? Que isso fique bem claro para vocês, pessoal. Então, para diferenciar, e aí se houverem dúvidas, se existirem dúvidas quanto a isso, a gente pode falar mais, que aqui não dá para a gente ficar tanto tempo. Seria muito interessante, mas eu acho que as principais diferenças... Eu vou voltar a falar das diferenças para Durkheim, mas elas ficam claras aqui, né? Então, Durkheim, realidade, uma perspectiva objetiva. A objetividade das ciências humanas. Essa é a ideia do positivismo durkheimiano. Weber não. Ele parte da ideia que toda ação humana tem uma perspectiva subjetiva. Vou voltar um slide aqui. Ó. A ação humana, na medida em que é uma função da significação subjetiva. Por quê? Porque é dotada de valores. Os valores que eu tenho podem ser diferentes dos seus, ou podem ser parecidos, porque nós somos, né, vivemos na mesma região, no mesmo estado, nascemos no mesmo país. Agora, podem ser bem diferentes de outros indivíduos em outros lugares do mundo. Tá aí. Então, o objeto das ciências sociais é a ação social. Agora, como a gente vai compreender isso? Weber cria o que ele chama de tipo ideal para se entender a ação humana. Para se entender, por exemplo, o capitalismo, ou até coisas maiores. Ou para se entender um adolescente, para se entender uma criança, ou para se entender um idoso, ou para se entender
a burocracia, a política, tipos ideais. Ou, para se entender, a relação entre religião e desenvolvimento econômico, né, e capitalismo. Então é o instrumento de análise que o sociólogo, o cientista social, vai utilizar para compreender as ações sociais. Na construção de um tipo ideal, o sociólogo seleciona aspectos da ação humana que considera culturalmente relevantes para o estudo e o faz segundo os seus próprios valores. Está aí, mais uma vez, lembrando. Para Weber, não há como a ciência ser neutra. Esse é um embate muito grande que há nas ciências humanas, ciências sociais. Por quê? Porque o sociólogo, o cientista social, vai carregar os seus valores. Ele vai pegar aspectos relacionados aos seus valores para entender a política, a burocracia, a economia e por aí vai. O tipo ideal é uma construção teórica abstrata, é um tipo puro, não existe na realidade. Eu tomo um tipo ideal para entender as especificidades. Por quê? Porque eu não quero generalizar para entender a ação social. Eu quero entender a individualidade. É um modelo do real para possibilitar o estudo científico das ciências humanas. Então vamos lá, vamos melhorar isso aí. O tipo ideal não é real. Então é uma construção teórica para se começar a pensar a realidade. Começar a pensar a realidade. O sociólogo não interpreta o mundo a partir de leis gerais, como visava Durkheim. Aqui tem uma crítica clara ao positivismo. Não é. E eu vou dar um exemplo para a gente tentar entender isso. Vamos ver se fica melhor para vocês. É uma ferramenta para se entender a ação social. Vamos lá, vou tentar dar um exemplo bem básico aqui para ajudar a gente. Por exemplo, vamos supor que eu faça uma pesquisa com as pessoas. Pessoas de 15 a 90 anos. A 100 anos, sei lá. E pergunte, que vem à cabeça, Você pensa no adolescente, o que vem à cabeça? Aí eu vou encontrar várias respostas semelhantes. Impulsivo, o que mais que eu posso encontrar do adolescente? Impulsivo, menos propenso ao diálogo, propenso a quebrar regras, propenso a não respeitar as regras, utiliza de roupas próprias. Bom, eu vou encontrar várias características de um adolescente. Eu vou criar um tipo ideal de adolescente de acordo com os valores que eu também interpreto. Agora, eu posso dizer que todo adolescente é aquilo? Não posso dizer que todo adolescente tem todas essas características. Só que eu criei um tipo ideal para quê? Para entender a especificidade. Aí eu posso pegar um adolescente e ele diz, olha, pode ser que em algum momento eu já tenha sido egoísta. Pode ser que em algum momento eu não estive aberto ao diálogo. Mas eu não sou... eu não reclamo o dia todo. Eu não sou rebelde. Eu não sou tal coisa. Aí eu vou entender a especificidade. Por isso que eu não posso, a partir de uma lei geral, a crítica ao positivismo, dizer que todo adolescente tem todas aquelas características. Mas eu, por meio de um tipo ideal, eu procuro compreender a realidade. Então o tipo ideal ajuda a compreender a realidade específica. Não posso dizer que todo adolescente tem todas as características pensadas no tipo ideal. Mas eu vou ver algumas especificidades em adolescentes de uma região. Vamos estudar os adolescentes em um país. Quais as diferenças para outro país? Pego um tipo ideal com várias características e vou estudar. Então, o tipo ideal tem algumas características. Só um minutinho, pessoal. Vou pausar aqui. Alguns probleminhas, gravando em casa, filhos pequenos, faz parte do processo. Opa, vamos lá, voltando. Então, a gente estava em tipo ideal. Então, o tipo ideal é uma ferramenta para o sociólogo compreender a ação social, que é o objeto das ciências sociais, da sociologia. A importância, a relevância de Weber. Então, considerado aí mais um dos pais da sociologia, mesmo que tenha
inaugurado essa escola idealista, né, na sociologia diferente do positivismo. Então vamos lá, tipo ideal, 3 características principais. Unilateral. Por que ele é unilateral? Porque parte da seleção de alguns elementos do objeto a ser interpretado são considerados os mais essenciais para a explicação do investigador, do sociólogo, a partir dos valores dele. Então Marx vai criar um tipo ideal para entender o desenvolvimento do capitalismo de acordo com o quê? Com os elementos que ele considera essenciais para a explicação, por meio do materialismo histórico, da dialética, capital-trabalho, por aí vai. Então, unilateral. Racional. Os elementos causais relacionados pelos cientistas são vistos de modo racional. Então, é racional pensar que um adolescente tem todas aquelas características. O adolescente é assim por quê? O adolescente ele tende a não respeitar as regras porque o adolescente ele não é propenso ao diálogo porque o adolescente é rebelde, o adolescente é tal coisa. Então, mesmo que a gente saiba que haja influência de uma miríade de fenômenos irracionais, então há inúmeros fenômenos irracionais, o tipo ideal tem que partir do quê? De elementos causais racionais. E o tipo ideal também é utópico. Por quê? Ele é uma representação da realidade, não pretende ser a realidade. Então não pretende ser um reflexo fiel da realidade social. Mas, a partir dele, se vai buscar conhecer a realidade. Então, o tipo ideal, por exemplo, burocracia é um tipo ideal. Capitalismo, um tipo ideal. São construções elaboradas por Marx, por exemplo, capitalismo. Um tipo ideal que Weber criou, o espírito do capitalismo. É uma representação da realidade. Mas, não é a realidade. Isso que eu digo para vocês, a teoria, ela pretende entender, compreender a realidade, não ser a realidade. O tipo ideal ele é utópico porque não é um modelo de como o fenômeno deveria ser também. É só para se entender a ação social, a relação social que vai existir entre os agentes. Então o indivíduo toma determinada atitude por causa disso, disso, daquilo. E isso vai ter um efeito no outro indivíduo. O outro indivíduo vai responder àquela atitude. Uma relação que pode ser de rivalidade, de confronto, de cooperação e por aí vai. Na página 113, uma citação aqui muito interessante de Weber. Ele está falando dos tipos ideais. Tais construções permitem-nos ver em traços particulares ou em seu caráter total. Então, tipo ideal, totalidade para se descobrir a especificidade. Então, não é para se criar uma lei geral para entender as relações sociais. Então, diferente de Durkheim. Então, tais construções permitem-nos ver... Desculpa, gente, página 113. Está anotado aqui para vocês, mas quem tiver o livro eu mandei para vocês. Na página 113 é uma citação muito importante. Então, tais construções tipo ideais permitem-nos ver, em traços particulares ou em seu caráter total, os fenômenos se aproximam de uma de nossas construções. Determinar o grau de aproximação do fenômeno histórico e o tipo construído teoricamente. Então, tipo ideal para entender aquela realidade, se ele se aproxima ou não. Pode se aproximar ou não. Eu posso estar completamente enganado sobre o que é um adolescente. Quando eu vou buscar entender o que é um adolescente a partir de que várias pessoas me falaram o que é. Criei um tipo ideal do que é um adolescente. Quando eu fui estudar o adolescente, fui lá numa escola, falar, entender, pesquisar, vi que aquele tipo ideal, mas ele me ajudou a entender uma realidade. Então, sob esse aspecto, a construção é simplesmente um recurso técnico que facilita uma disposição em terminologias mais lúcidas. O tipo ideal, ferramenta para a gente compreender a realidade. Vamos lá. Então, a partir do tipo ideal, as tipologias weberianas são criadas. Há 2 tipologias. Tipologias da ação social, então, ação social objeto das ciências sociais, e também da dominação legítima. Opa, eu já vou aproveitar. Então, esse é um recurso que eu posso utilizar em casa,
porque estava escrito dominaçoa, então é dominação legítima. Então vamos lá, pessoal. Hoje a gente vai fechar aqui essa aula trabalhando a tipologia da ação social. Ação social que a gente veio falando já desde o início da aula, né? A ação social é objeto das ciências sociais, objeto da sociologia, para na próxima aula aí entrarmos em economia e sociedade na obra, tratando da dominação legítima, os 3 tipos puros de dominação legítima, e aí trabalhando também com burocracia e política, tipos ideais para se entender o que é burocracia, a importância da burocracia, a influência e a relação com a política. Então a gente vai hoje, né, fechar aqui em tipologia da ação social. Tipologia da dominação será a próxima aula. E a gente vai finalizar com a ética protestante e espírito capitalismo. Bom, então tipologia da ação social. Então, toda ação social ela é intencional, valorativa, né? Parada em valores, tem uma motivação, tem um motivo, e ela é definida por um significado subjetivo, dado por quem executa e orienta essa ação em vista dos outros agentes da sociedade. Não é objetivo, é diferente, Durkheim. Por quê? Porque cada um tem os seus valores, ou atribui valores diferentes a determinado fenômeno. Para mim, pode ser que a estética não seja importante. Não sei. Eu acredito que para mim ela é relevante, eu tenho aí, né, certa preocupação com a estética, mas não ao ponto de eu me preocupar em fazer uma cirurgia plástica porque o meu nariz está entortando. E é verdade, meu nariz está entortando. Né? Já fui no médico e tal, disse que eu tenho um desvio de septo e tal. Mas eu não sou tão apegado a isso. Mas para outra pessoa, ou dependendo da profissão da pessoa, ou um valor que ela tem relacionado à estética, ela agiria para fazer uma plástica no nariz. Enfim, tem gente que faz implante de cabelo, tem gente que não faz. Tem gente que, a partir de preceitos ou de valores religiosos, toma determinadas atitudes ou não, e por aí vai. Mas é sempre, então, com um significado subjetivo. Por quê que é subjetivo? Porque cada agente, cada ente, cada indivíduo vai valorar uma situação ou algo de acordo com a sua idiosincrasia. E é claro, o cientista social não está livre disso, porque ele é um ser humano, então ele também vai. Claro que uma ação social é uma ação passível de compreensão sociológica, por isso que ela é com sentido, tem que ter um sentido. É diferente de uma reação física, química, não tem compreensão sociológica. Ou de uma ação sem sentido, no reflexo que você tem quando você põe a mão em algo gelado, ou quando a porta prende o seu dedo e você tira. Essa é uma reação, não é uma ação com sentido. Ou, por exemplo, quando você resolve torcer para o Corinthians, por exemplo. Né? Para o Palmeiras também, né? Faz sentido. É uma ação sem sentido torcer para o Corinthians. Não, brincadeira, pessoal. Logo, a sociologia é a ciência de indivíduos e não de grupos sociais. Mais uma vez, não é o geral. É um tipo ideal para você entender as especificidades, as individualidades. Então, há 4 tipos puros de ação social. Aí é o indivíduo agindo, sociologia. Então vamos lá, 4 tipos puros. Racional. Então os 2 primeiros, racionais. Não tem uma ordem aqui específica, mas tem 2 que são racionais e outros com uma racionalidade bem baixa, por isso mais difíceis de entender. Como eu falei lá no início. Quanto mais racional a atitude, a ação do indivíduo, mais compreensível intelectualmente. Quanto menos racional, mais difícil a compreensão intelectual. Fica mais difícil a vida do sociólogo para explicar algumas ações baseadas na tradição, na afetividade. É menos difícil, é menos complexo explicar a ação social e a relação que se estabelece dessa ação quando ela é racional. Então há a ação social racional com relação a valores, determinada pela crença consciente em valores. Como eu disse para vocês, estético, ético, político, religioso. Olha lá, um exemplo estético. Bom, algumas mulheres colocam 500 mililitros lá de silicone, tem homens que colocam silicone na panturrilha, enfim.
aquilo. Porque essas pessoas, racionalmente, elas não fazem isso porque há uma tradição passada de família a família, porque é religioso, né? Às vezes chega até a ser religioso, né? Mas, tirando a brincadeira aqui, faz muito sentido para aquela mulher. Para outras mulheres, não. Porque elas não se preocupam com aquilo. Então, é uma ação racional com relação a valores. Ético, político, por exemplo, é fundar uma instituição de caridade, ajudar numa instituição de caridade, também é uma ação racional com relação a valores. Religioso, por exemplo, não comer carne mesmo que custe a vida. Vamos lá, exemplo, Lost. O avião caiu lá no meio de um... Ou, qual que era o nome do filme? Náufrago, né? Tinha o Wilson lá, e foi estrelado pelo... Caramba, o ator que interpretou o Forrest Gump. Enfim, eu esqueci o nome dele agora, Tom Hanks. Então lá no filme Náufrago, Tom Hanks cai uma ilha lá. Então vamos supor que ele, a religião, Tom Hanks, não permitisse, né, o do Náufrago, que ele comesse carne. E só tivesse carne para ele comer. Talvez essa ação social lhe custaria a vida, mas mesmo assim a pessoa não comeria carne. É uma ação racional com relação a valores, no caso um valor religioso. Agora, a ação racional também pode ser ação social racional com relação a fins. Determinada por expectativas, condições ou meios para alcançar fins próprios, fins perseguidos. Por exemplo, uma ação racional com relação a fins, o que vocês estão fazendo aqui. Estudando para quê? Para obter um diploma, para depois trabalhar, para... sei lá, mas é algum fim, você busca alguma coisa. Por exemplo, estudar para um vestibular, para passar na prova do vestibular. Então, uma ação social racional com relação a fins. Por exemplo, uma empresa capitalista. Para que é criada uma empresa, a empresa nasce, ou a racionalidade da empresa existe para quê? Para que ela dê lucro. Lucro, resultado da acumulação do capital, aí na visão marxista. Então, vimos as duas primeiras. As duas últimas, né? Os últimos tipos de ação social. Tipos puros, tá? Por exemplo, que são amparados na tradição e na afetividade. Estão determinados por costumes arraigados. A fonte motivadora é o hábito. Por exemplo, troca de presente no Natal. Por que você faz isso? Você faz isso racionalmente com relação ao fim? Com relação ao valor? Não. A troca de presente no Natal. No dia dos namorados, no dia das mães, pai. Não há questionamento. Porque eu faço a comida lá em casa porque a minha bisavó explicou para minha mãe que explicou. Mas não tem uma racionalidade. Aquelas coisas, né, que vocês já devem ter ouvido. Eu ouvi quando não pode tomar leite com manga. E aí você vai lá e não toma leite com manga. Por quê? Porque você tem medo de passar mal. Mas isso é racional? Não, é tradicional. Ou uma ação social, né, o quarto tipo, que também não leva em conta a racionalidade, é a afetiva, emotiva, determinada por afetos. Muitas vezes, por vezes, extremados. Uma pessoa que age por vingança, paixão. A pessoa se apaixona, né? Ela não vê defeito, não vê nada, aquela coisa. Por exemplo, uma torcida de futebol. Por que você comemora um gol do seu time? Racionalmente você explica? Não. Ou um crime passional. Uma pessoa matou a outra porque foi traída. Ou uma pessoa matou a outra porque ela não teve o amor correspondido. Enfim, há vários exemplos. Mas todo fanatismo é também uma ação social. Seja ele religioso, seja ele esportivo, político. Todo fanatismo é explicado pela sociologia, weberiana no caso, por meio da tipologia da ação social. É um tipo de ação social. Então, para a gente fechar essa aula, caramba, já deu mais de 43 minutos aqui. Bom, pessoal, espero que vocês tenham paciência, assistam toda a aula até o final. Então, divide, né? Assiste 20 e poucos minutos, vai, faz alguma coisa, volta. E a gente vai fechar agora. Eu espero que tenham compreendido também. Busquem aí, leiam os textos e anotem as dificuldades para a gente trabalhar juntos depois. Então, para a gente encerrar, entendendo isso, essa primeira parte da metodologia introdutória, e aí começarmos a falar da tipologia da dominação, e aí vai entrar a burocracia política, é crucial a gente entender isso. Né? O objeto das ciências sociais, a ação social e a relação social, que é estabelecida a partir da ação social, e também os tipos de ação.
Claro, o que é um tipo ideal, a importância do tipo ideal, né? A ferramenta que o sociólogo vai utilizar para compreender a realidade. Então, os tipos de ação se apresentam com diferentes intensidades em sociedades distintas. Isso aqui é tranquilo, né, pessoal? Sociedades antigas, quais eram os tipos que predominavam de ação social? Tradicional e afetiva. A religião imperava, a tradição, passar de pai para filho, de não sei o quê. Os homens vão fazer determinado trabalho, as mulheres não. Mas por quê? Não tem porquê, porque sempre foi assim, então vamos seguir assim. Não, mas determinada função pode ser que as mulheres desempenhem melhor. Não tem uma explicação. Isso vai acontecer com a transição das sociedades antigas para as sociedades modernas, já que o que prevalece, os tipos de ação social numa sociedade moderna, são as racionais, ou com relação ou com relação a valores, ou com relação a fins. Então, é isso, pessoal. Então, não podemos esquecer a aula de hoje. A realidade é vista a partir de uma perspectiva subjetiva para Weber, diferente de Durkheim. Então, ele está dialogando, está contestando Durkheim. Não há neutralidade científica. Isso não significa que não haja ciência. A sociologia é importante, ela vai explicar. Mesmo que seja a partir dos valores daquele que estuda, isso não significa que o cientista vai encontrar o resultado e vai mentir, vai fazer... Porque se fizer isso, está sendo um canalha e está sendo aí contra a ciência. Bom, pessoal, é isso. Bom, hoje, né, não sei se vocês estão acompanhando, mas um dos principais ministros do governo Bolsonaro pediu demissão devido a uma questão relacionada ao diretor da polícia, a questão da autonomia. Eu acho que ele já queria fazer isso, ele já queria abandonar o barco, encontrou o momento. Acho que juntaram aí as duas coisas. Duas coisas convergiram para que o ministro Sérgio Moro saísse, né? E isso, vamos ver as reações, porque é bem arriscado o que fez o presidente Bolsonaro, já que é um dos ministros mais populares e muitos bolsonaristas votaram em Bolsonaro, né? E seguem apoiando, porque acreditam muito no ministro Sérgio Moro e acreditavam nisso. Até aquela coisa, né, do brasileiro achar que heróis são... A gente precisa de heróis, né, para viver. Pessoal, espero que tenham gostado. Valeu. Não dá pra gente conversar muito mais sobre isso aqui é uma aula gravada, mas se quiserem também me mandar questões acerca de conjuntura política, a gente pode marcar um dia, como a gente fez há umas 2 semanas, foi bem legal. Pena que poucos participaram, mas quem participou acho que foi válido. A gente tratou das questões relacionadas aí a coronavírus, a ações do governo federal, governo estadual. E por aí vai, porque a nossa disciplina não é só para ficar nessa teoria, é para a gente também, a partir dessas ferramentas, desses elementos teóricos, a gente conseguir compreender a nossa sociedade, a sociedade de 2020 no Brasil e no mundo. Um abraço a todos. Fui, bom fim de semana. Valeu, pessoal.